Muito bem, pessoal. Até agora, todos os assuntos que vimos aqui na eletrônica digital só trabalhamos com números binários positivos. Agora chegou a hora de falarmos um pouquinho da representação de números binários com sinal. Um número binário com sinal serve para representar valores numéricos tanto positivos como negativos. Vou trabalhar aqui, na maioria das vezes, com números de 8 bits, e será um pouco mais trabalhoso quando precisarmos saber seus valores em decimal, ou o contrário, né, quando precisarmos fazer a conversão de decimal para binário. Poderia trabalhar com números menores, por exemplo, 4 bits? Claro que sim, mas isso é o resumo de uma aula, né? E a gente trabalha aqui e na sala de aula com números maiores. Mesmo porque, num futuro próximo, no nosso curso, aprenderemos a programar CLPs e lá vamos trabalhar com endereçamentos de memória, com dados no formato de bit, byte, são 8 bits, né? Inteiro ou palavra, que são números de 16 bits, com ou sem sinal, e com duplo inteiros, ou double word, são números binários de 32 bits, também com ou sem sinal. Assim sendo, não custa nada já irmos treinando com valores numéricos um pouco maiores. Quando trabalhamos com números no sistema decimal, a representação dos valores positivos e negativos é bastante simples. Usamos os sinais de mais ou de menos à esquerda do número para indicar se é um número positivo ou negativo, né? Como a gente está mostrando aqui, né? Aqui eu tenho 54 positivo e aqui eu tenho 54 negativo. O que indica se ele é um número positivo ou um número negativo é o sinal de mais para positivo e menos para negativo. No sistema binário, isso não é possível. Só existem dígitos binários, os bits, não é isso? Que só poderão assumir os valores 0 e 1. Então, criou-se uma convenção onde, para representar números binários com sinal, o último bit, o bit mais à esquerda, né, o bit mais significativo, esse aqui, né, indica se esse número é um número positivo ou um número negativo. Então funciona assim. Esse último bit aqui, que é o bit mais significativo desse número aqui, que é o nosso bit de sinal, se for um número positivo, esse bit aqui vale 0. Se for um número negativo, esse bit aqui vai valer 1, como a gente colocou aqui, né? Então, se ele for 0, é um número positivo. Se ele for 1, é um número negativo. E os demais bits indicam a magnitude desse número, ou seja, o seu valor numérico em si. Pessoal, já sabemos como calcular a quantidade de valores que um byte comporta, ou seja, lá a quantidade de bits que esse número tiver, tá bom? É sempre 2 elevado a m. Nesse exemplo, como é um byte, temos 2 elevado à oitava, que é igual a 256. Ou seja, temos 256 valores possíveis num byte, e vai de 0 a 255, né? Mas agora estamos usando um bit desse byte para representar o sinal. Sobraram somente 7 bits para a magnitude. 7 bits é 2 elevado a 7, né? Que dá 128. 128 valores possíveis. Acontece que nesses 7 bits teremos 128 valores positivos e 128 valores negativos. Então, continuamos com os 256 valores possíveis de se representar com um byte. Existem basicamente 3 formas de se representar valores binários negativos: a representação sinal-magnitude, a representação complemento de 1 e a representação complemento de 2. Pessoal, vocês podem ouvir ou ler por aí o pessoal se referenciando a esses complementos aqui de uma forma ligeiramente diferente. Alguns chamam de complemento A1, complemento A2, outros de complemento para 1, complemento para 2. É tudo a mesma coisa, tá?
Nas três formas de representação aqui, eu estou mostrando o número 54 em binário. Então, eu tenho aqui 54, a representação sinal magnitude. Os bits aqui da magnitude está na forma binária direta, né? Se você pegar e fazer a conversão disso aqui para decimal, você vai ter o valor 54, né? É só somar o peso dos bits que estão valendo 1. Então, eu tenho aqui a 32 mais 16, que dá 48, mais 4, que dá 52, e mais 2, que dá 54. Eu tenho 54 aqui em binário. E o bit aqui de sinal está indicando que é um valor positivo. Então, aqui eu tenho o valor mais 54. Em sinal magnitude, eu represento a magnitude do mesmo jeitinho. Ó. Eu estou escrevendo aqui o valor 54. Só que eu estou informando aqui que esse 54 é negativo. Então, tanto o positivo quanto o negativo são representados da mesma forma. Só o bit de sinal que informa se é um número positivo ou se é um número negativo. Já em complemento de 1, para o valor 54 positivo, eu escrevo da mesma forma. Veja que é igualzinho. Aliás, nas três formas de representação, né? Quando for um valor positivo, é escrito na forma binária direta, sem maiores problemas. O que muda é quando a gente vai escrever o valor negativo. A gente já sabe, de uma forma prática, o que é o complemento de 1. É simplesmente a inversão dos bits que eu tenho aqui. Então, tudo que é 1 aqui dos valores positivos vira 0, e tudo que for 0 vira 1. Então, é simplesmente a negação, é o complemento do valor positivo. Já em complemento de 2, a gente já conhece aquela regrinha prática, né? Você acha o complemento de 1 do valor positivo e soma 1. É o que a gente fez aqui, é o que está representado aqui. Então, aqui nós temos o valor 54 positivo nas três formas de representação, e aqui nós temos o valor 54 negativo nas três formas de representação. Mas vejam que nas três formas de representação, o bit mais à esquerda, o bit mais significativo, né? É que estão indicando a polaridade do número, né? Se é positivo ou se é negativo. Como a gente já sabe, zeros para números positivos e os uns indicando que são números negativos. Nos circuitos que fazem operações aritméticas, é muito mais comum a utilização da representação em complemento de 2. Não que seja impossível realizar essas operações na representação sinal magnitude ou complemento de 1. Mas como com o complemento de 2 fica mais fácil, e a gente vai ver o porquê já já, é ele que é usado na maioria absoluta das vezes. Nas representações sinal magnitude e complemento de 1, temos duas representações para o número 0. E é essa particularidade que dificulta um pouco o seu uso em circuitos aritméticos, apesar de que eles são utilizados, inclusive em outras aplicações. Eu não vou, nesse momento, falar sobre o porquê dessas particularidades. Talvez num outro vídeo. Até mesmo porque, nesse momento, o que está nos interessando é saber fazer as operações e implementar circuitos com esse tal de complemento de 2. Mas, caso haja interesse, né, pessoal, há um farto material disponível por aí nos bons livros de eletrônica e na internet. Assim, num número binário de 8 bits, como estou utilizando aqui nos exemplos, tanto em sinal magnitude como em complemento de 1, temos valores que variam de 0 a 127, seria o zero positivo, né? Como a gente está mostrando aqui, né? Olha, eu tenho o valor numérico aqui 0. Eu estou falando que isso aqui é um valor positivo. E aqui eu consigo escrever valores, então, que vai desde o zero negativo até o menos 127. Então, eu tenho 128 valores positivos aqui, 128 valores negativos aqui. Da mesma forma aqui, no complemento de 1, né? O zero é zero. Zero seria o zero positivo. Se eu inverter todos os bits, eu tenho o zero em complemento de 1.
Isso aqui seria, digamos assim, o zero negativo. Então, nessas duas formas de representação, a gente tem esse inconveniente, tá? Temos duas representações para o número zero. Já o complemento de 2, isso aí foi resolvido, né? Porque o que é o complemento de 2? Eu pego esse número aqui, inverto, então ele vira tudo 1, e aí eu somo 1. Se eu escrever tudo zero aqui, eu não vou ter mais o valor zero negativo. Eu vou ter o valor menos 128. É estranho isso aí, pessoal? Não, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso na sequência. Na verdade, o que interessa mesmo é que aqui, nessa forma de representação complemento de 2, foi resolvido esse problema da duplicidade do valor zero. Muito bem. Desde os primeiros passos aqui na eletrônica digital, usamos o termo complemento. Significa a inversão, a negação de um número, onde os uns viram zeros e os zeros viram 1. No estudo das operações aritméticas desses números binários sem sinal, até vimos como realizar subtrações pela soma do complemento. Vimos lá a subtração por soma simples do complemento, a subtração pela soma do complemento de 1 e a subtração pela soma do complemento de 2, não é isso? Apesar de entendermos perfeitamente como utilizar esses tais de complementos nessas operações, por vezes nem nos damos conta do que de fato elas são. Por definição, complemento remete àquilo que completa alguma coisa. Por exemplo, nas aulas de matemática estudamos o complemento de ângulos. E lá, a palavra complemento é utilizada para indicar o ângulo que, ao ser somado a outro, totaliza 90 graus. Ou seja, é o ângulo que falta para formar um ângulo reto. Na eletrônica digital e seus números binários, o termo complemento continua tendo o mesmo significado. Continua sendo o valor que falta para atingir um certo valor. E que valores são esses? Vou tentar explicar isso a vocês, tomando como exemplo números binários de 4 bits inteiros e sem sinal, ou seja, positivos. É claro que nesse vídeo estamos falando sobre os números com sinal, então estamos falando dos números positivos e negativos. Mas já adianto a vocês, o procedimento é o mesmo, tá bom? Não vamos aqui nos aprofundar no estudo sobre o complemento de 1 e do complemento de 2, as vantagens e desvantagens de cada um. Meu objetivo aqui é apenas mostrar o que são esses complementos. Como eu disse, acabamos usando essas coisas sem nos dar conta do que realmente são. Vamos começar pelo complemento de 1. O complemento de 1 é o valor que falta para um determinado número atingir o valor máximo possível que se consegue com essa quantidade de bits. No nosso exemplo, como são 4 bits, esse valor máximo é 1111. Olha só, com o número de 4 bits, nós conseguimos ir desde um valor mínimo, que é todos os 4 bits valendo zero, até um valor máximo, que são todos os 4 bits valendo 1. Então vamos fazer aqui um exemplo. Olha só, qual o complemento de 1 do número 1010? Muito bem, a gente disse que o complemento de um número é o que falta para esse número aqui, 1010, chegar ao valor máximo, que é 1111. Então basta a gente fazer essa subtração, né? 1111 menos 1010. Isso aí dá 0101. Então esse é o complemento de 1 desse número dado. O complemento de 1 de 1010. Perceberam, pessoal? Olha aqui o complemento de 1 desse número aqui. É a inversão de todos os bits? Pois é. Por isso que a gente fala que, na forma prática, como a gente tem usado até agora, basta inverter todos os bits desse número. Então, 1010 vira 0101. Mas, na verdade, esse resultado, né, esse complemento de 1, é o valor que falta para atingir o valor máximo possível para aquela quantidade de bits
desse número dado, tá bom? Vamos falar sobre o complemento de 2. O complemento de 2 é o valor que falta para esse número atingir o módulo desse número. Veja bem, nós temos um número de 4 bits. O módulo é sempre 2 elevado a n, né? O que é o módulo, pessoal? É a quantidade de valores possíveis que eu consigo escrever, no nosso caso aqui, com 4 bits. Então, se eu tenho 4 bits, é 2 elevado a quarta. Então, eu tenho 16 valores possíveis, tá certo? 16 valores possíveis. E como que eu escrevo 16 em binário? É 10000, tá bom? Dessa forma, para calcular o complemento de 2 de um número, basta subtrair esse número do seu módulo. Basta subtrair esse número de 2 elevado a n. Então, vou pegar o mesmo valor numérico aqui, ó. Qual o complemento de 2 desse número aqui, ó? 1010. Eu tenho que subtrair esse valor do seu módulo. O módulo é 16. Então, fazendo essa subtração, nós temos 00110. Esse é o complemento de 2 de 10. Então, o complemento de 1 é o que falta para chegar no valor numérico máximo possível para aquela quantidade de bits. O complemento de 2 é o que falta para chegar na quantidade de valores numéricos que eu consigo com aquela quantidade de bits. Existe uma forma prática, né? Que é inverter todos os bits do número dado e somar 1. Nada mais justo, né, pessoal? Eu dei um número 1010, que convertendo para decimal é 10, né? O complemento de 1 é o que falta para o valor máximo comportado por esse número, que é 15. É isso? O complemento de 2 agora é o quanto falta para chegar em 16. Então, eu posso fazer o complemento de 1, que é inverter todos os bits, e somar 1. Pronto, chegamos ao complemento de 2 de uma forma prática, né? E o que a gente fez aqui, então? Pegou o número dado, 1010, inverteu todos os bits, determinando assim o complemento de 1, e soma 1. Pronto. Aí a gente tem o complemento de 2 desse número 1010. Tem uma outra forma, que é reescrever os bits da direita para a esquerda até encontrar o primeiro 1. Inclusive ele eu reescrevo, tá bom? E a partir daí eu inverto os demais bits. Então olha só, eu tenho 1010, começo da direita para a esquerda. Vale 0? Sim, então eu escrevo 0. O próximo vale 1, então eu escrevo. Até encontrar o primeiro bit que vale 1, eu vou reescrevendo. A partir daí, eu vou invertendo. Então, esse 0 aqui vai virar 1. E esse 1 aqui vai virar 0. Pronto. Encontramos de uma forma assim prática o complemento de 2 do número dado, 1010. Muito bem. Como a representação de números binários em complemento de 2 é a mais utilizada, principalmente em operações aritméticas, né? Vamos dar assim uma olhadinha mais de perto em alguns conceitos quanto aos valores numéricos em complemento de 2. Bom, primeira coisa, se for um número positivo, o bit de sinal vale 0 e a magnitude é representada na forma binária direta, sem maiores problemas, né? Se for um número negativo, o bit de sinal vale 1 e a magnitude é representada na forma de complemento de 2. Vamos ver o que isso significa, mostrando aqui para vocês dois exemplos. Então tá aí, o exemplo 1, temos um número binário, um complemento de 2, e é um valor positivo, porque o bit de sinal, eu até deixei em destaque aqui em vermelho, né? Vale 0. Então temos aqui um valor binário positivo em complemento de 2. E a gente quer converter ele para decimal. Bom, primeira regrinha, é um número positivo, porque o bit de sinal é 0.
Então, a gente vai converter os bits da magnitude para decimal de uma forma direta. É só pegar esse valor aqui, converter em decimal, a gente acha o valor 54. E é um valor positivo. A gente sabe que é um valor positivo porque a gente indicou aqui, né? Olha, através do bit de sinal. Então, a gente tem mais 54. Exemplo 2. Bom, eu sei que é um número negativo, porque o bit de sinal vale 1. Então, isso é um número negativo. Só que eu não posso fazer a conversão para decimal de forma direta, porque ele está em complemento de 2. Então, a gente deve converter para decimal pelo complemento de 2. Então, para eu saber quanto que isso aqui vale em decimal, eu tenho que achar o complemento de 2 desse valor aqui. Reescrevi o valor aqui, inverti todos os bits, achando o complemento de 1, somei 1 para achar o complemento de 2. Aí sim, eu converto esse número aqui em decimal. Se eu converter esse número aqui em decimal, eu tenho o valor 54. Então, eu sei que isso aqui vale 54, só que negativo, tá bom? Na sequência, vamos fazer várias operações de soma e subtração com o complemento de 2. Algumas coisas que devem ser observadas para realizarmos essa operação. Operação soma, então. Então, nós podemos ter a soma de dois valores positivos, um valor positivo e um negativo, aí não importa a ordem que apareçam, ou somarmos dois números negativos. Bem, a gente precisa ter algumas regrinhas para executar essa operação soma. A primeira, executa-se normalmente a soma da magnitude e dos bits de sinal. De boa, normal, como a gente já sabe. Só que devemos observar uma coisa muito importante, olha. Se uma ou mais parcelas da soma for um número negativo, a gente deve achar o complemento de 2 dessa parcela. Se o resultado dessa soma for positivo, o valor já está em binário. Então é só fazer a conversão para decimal. Se o resultado for negativo, ele está em complemento de 2. Então, para a gente achar quanto vale esse resultado, a gente vai ter que achar o complemento de 2 do resultado. E se a soma dos bits de sinal resultar num carry, ou seja, num vai 1, esse carry é desconsiderado. Bom, nos exemplos que a gente vai passar aqui, a gente vai cair em todas essas possibilidades aí que a gente listou. Vamos a um primeiro exemplo. Então, olha, vamos somar mais 38 com mais 45. Bom, aqui trabalhando em decimal, simplesinho, né? A gente sabe que isso aí dá 83. Só que eu quero somar 38 em binário com 45 em binário. Então vamos converter 38 e o 45 em binário. Aí está. Lembrando que estamos trabalhando com números com sinal. Então esse bit mais significativo aqui dos dois números indica que são números positivos, né? Olha só. Então agora é só fazer a soma. E fazer soma de números binários a gente já sabe, né? A gente aprendeu faz tempo. A gente só está fazendo agora a soma de números com sinal. Mas aqui, olha, eu tenho dois números positivos, então tudo aquilo que a gente aprendeu anteriormente está valendo. Então, de acordo com a primeira regrinha aqui, ó, a gente vai executar normalmente a soma da magnitude e dos bits de sinal. E aí a gente vê se acontece alguma dessas outras situações aí impostas pelas regras. Vamos só dar uma recapitulada, né? 0 mais 1 dá 1 e não vai nada. 0 mais 1 mais 0 dá 1. 0 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 dá 0 e vai 0. Pessoal, não é usual a gente ficar anotando aqui em cima se esse carry aqui está valendo 0 ou está valendo 1. Normalmente, para a gente não se perder, a gente anota quando acontece o vai 1. Mas até então a gente nunca tinha anotado esses zeros aqui.
Estou fazendo questão de anotar todos esses zeros e uns aqui, porque mais para frente a gente vai ver um detalhezinho aí nessas operações aritméticas em que a gente vai precisar dessas informações aqui, ó, pelo menos aqui no final, tá? Então é por isso que a gente deixou tudo anotado. Eu vou deixar assim, todas as operações que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou anotar em cima, se o carry vale 0 ou se o carry vale 1, tá bom? Então não estranhem, é só porque a gente vai precisar delas mesmo daqui a pouco. Mas olha só, caímos num resultado aqui, né? E olha, um resultado positivo. Aqui diz que se o resultado for positivo, já está em binário. Então, eu tenho aqui o número binário de forma direta. Então, é só eu fazer a conversão disso aqui para decimal. Se você pegar esse número aqui e converter para decimal, você vai encontrar 83. E 83 positivo, olha, o bit de sinal aqui vale 0. Nada mais justo. Olha, estou somando dois números positivos, o meu resultado tem que ser um número positivo. Então, isso aqui dá 83 positivo, o que a gente já sabia que tinha que dar, né? Vamos a mais um exemplo onde uma das parcelas, né, um desses números, é negativo. Então, nós temos aqui ó, 82 positivos mais 35 negativo. Para a gente fazer essa conta aqui, a gente faz até mentalmente, né? Para chegar a esse resultado aqui. Porque 82 mais menos 35 é a mesma coisa que 82 menos 35. 82 menos 35 dá 47. Como a parcela positiva é maior, resulta num número positivo. Mas vamos fazer isso em binário. Binário com sinal. Olha, a gente já, de cara já cai aqui nessa observação, né? Se uma das parcelas da soma for um número negativo, deve-se achar o complemento de 2 dessa parcela. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer passo a passo. Pegar o 82, que é positivo, e já converto ele para binário, na forma direta, né? Olha o bit de sinal aqui, 0. Então, eu tenho aqui 82 positivo. Só que eu tenho que somar aqui com o complemento de 2 de 35. Então, vamos converter 35 em binário. 35 em binário dá isso aqui. Então, para eu saber quanto que vale menos 35, eu tenho que achar o complemento de 2 disso aqui. Como que a gente faz? Inverte os bits, né? Então, eu tenho aqui o complemento de 1 de 35, somo 1, tenho aqui o complemento de 2 de 35. Então, eu tenho aqui menos 35. Então, agora eu vou pegar esse valor em binário que a gente achou aqui, olha, o menos 35, e vou colocar aqui. Pronto. Agora eu posso executar a soma normalmente. Executando essa soma aí, nós vamos ter isso aqui, né? Fazendo aqui bit a bit e tal. Olha só, nessa soma aqui, a gente caiu nessa última recomendação aqui da nossa regrinha, né? Olha, se a soma dos bits de sinal resultar num carry, ou seja, um vai 1, e aconteceu, né? Eu tenho 1 mais 0 mais 1, que dá 0 e vai 1. Esse vai 1 aqui é descartado, ele é desconsiderado, tá bom? Ele não entra aqui no resultado. Tudo bem? Então temos aqui o resultado. E olha só, o resultado é positivo? É. Então já está em binário direto. Eu posso fazer a conversão desse número aqui para decimal direto? Posso. Isso aqui em binário dá quanto? 47. E positivo, né? Olha o bit de sinal aqui, ó. Sinal é 0, então indica que isso aqui é 47 positivo. Pessoal, a gente somou aqui, olha, um número positivo com um número negativo e deu um número positivo. Nada mais justo, né? Porque a parcela positiva é maior do que a parcela negativa. Não esqueça que eu estou somando 82 com menos 35, tá bom? Então, o resultado é um número positivo. Nesse outro exemplo aqui, estamos somando menos 42 com mais 28. Aqui em decimal não temos maiores problemas, né? A gente sabe fazer isso desde criancinha. Então, menos 42 mais 28 dá menos 14. Só que a gente quer fazer essa operação aí com binários. Bom, mas temos aqui um valor negativo, então a gente deve
achar o complemento de 2 desse valor negativo. Bom, para saber qual é o complemento de 2 de menos 42, a gente tem que pegar o 42, converter em binário, pronto, aí acho o complemento de 2, né? Então, o complemento de 2 de 42, ou seja, o menos 42, vale isso aqui. Então, vamos anotar aqui do ladinho agora. Então, olha lá, anotei aqui o complemento de 2 de 42, que a gente acabou de determinar aqui, e estou somando com o 28 positivo. Como ele é positivo, a gente escreve na forma binária direta. Agora é só executar a soma. Pronto. Somando aqui, bit a bit, e chegamos a esse valor aqui, ó. Chegamos a um valor negativo, né? Olha, o bit de sinal aqui está valendo 1. Então, isso aqui é um valor negativo. Posso converter isso aqui para decimal, assim, de forma direta, para saber quanto vale esse número aqui? Não, né? Porque como ele é um número negativo, para eu saber quanto que ele vale, eu tenho que determinar o complemento de 2 disso aí. Olha aqui a regrinha, resultado negativo está em complemento de 2. E como a gente faz isso aí? Bom, vou pegar esse resultado e achar o complemento de 2 dele, olha. Então aqui eu botei o complemento de 1 desse valor que a gente encontrou aqui, somei 1, achei o complemento de 2. Convertendo esse resultado que a gente achou aqui, dá mais 14. Então eu sei que o valor numérico é 14. Então, como ele é um número negativo, esse valor aqui vale menos 14. Pronto, chegamos ao fim da nossa operação aí, desse menos 42 com mais 28. E para finalizar, vamos fazer essa última soma aqui. Então, estamos somando aí o número menos 64 com o número menos 17. Então, o resultado tem que dar menos 81. Muito bom, temos aqui as duas parcelas negativas. Então, temos que achar o complemento de 2 dessas duas parcelas. Aí, depois que a gente achar o complemento de 2 dessas duas parcelas, a gente vai anotar aqui. Então, vamos lá. Complemento de 2 de 64. Bom, converto 64 em binário e determino o seu complemento de 2. Dá esse valor aqui, ó. E aí o complemento de 2 de 17 dá esse valor aqui. Eu vou escrever esses dois valores aqui e realizar a soma. Muito bem. Então está aqui. Menos 64 mais menos 17. Realizando a soma, isso aí dá esse resultado aqui. Estou somando dois números negativos. Como resultado, eu tenho um número negativo. Nessa soma aqui, olha, aconteceu aquele carry que deve ser descartado. Então, temos aqui o nosso valor, que é um número negativo, que a gente já sabia que tinha que dar. Só que para a gente saber quanto vale exatamente esse valor aqui, esse resultado que obtivemos aqui dessa soma, nós temos que achar o complemento de 2, né, desse número aqui, porque ele é um número negativo. Então, fazendo o complemento de 2 desse resultado aqui, a gente chegou nesse valor aqui, que se convertermos para decimal, dá 81. Bom, então isso vale 81. Logo, o resultado na nossa soma aqui é menos 81. Certinha, bateu aí a soma dos valores em binário com aquilo que a gente já sabia que tinha que dar fazendo essa soma em decimal. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o overflow. A tradução desse termo, assim, de forma literal, é transbordar. E o que tem a ver esse transbordar com a eletrônica? Bom, o transbordamento se dá quando for excedida a capacidade de bits para a representação de um número. Tanto nos circuitos eletrônicos como na programação, definimos uma quantidade de bits com a qual vamos trabalhar. Normalmente 4 bits, nem tão usados assim atualmente, ou 8 bits, 16 bits, 32 bits, e até atualmente, e já há algum tempo, né, trabalhando com 64 bits.
Para mostrar essas operações de soma, usei números de 8 bits. Mas a soma de dois números de 8 bits pode resultar num número que necessite de um número maior de bits? É claro que sim, pois é aí que se dá o transbordamento. É impossível, ou praticamente impossível, evitar o transbordamento, a não ser que fosse implementado um circuito que limitaria os valores que pudessem ser somados, o que complicaria e bastante, né? Assim, de uma forma geral, prefere-se permitir o transbordamento e implementar circuitos que o detectem. Aí sim, bem mais simples de se fazer. Uma vez detectado esse transbordamento, implementa-se o que melhor convier para aquela aplicação. Por exemplo, num circuito eletrônico, o circuito pare de funcionar e emite um alarme para o operador. Ou no caso de programação, encerra o programa e emite um código de erro para o usuário. O overflow ou transbordamento também é chamado muitas vezes de estouro, ou seja, o estouro da capacidade de armazenamento. Vamos ver aqui exemplos onde acontece esse transbordamento, esse tal de overflow. Então, olha só, estou somando aqui, ou vamos somar, dois números positivos. Normal, olha, o bit de sinal vale zero. Tá? E vamos fazer a soma desses dois valores numéricos. Olha só, fazendo essa soma aí, nós chegamos a esse resultado. Alguma coisa errada aconteceu aqui, pessoal. Eu estou somando dois valores positivos e estou tendo como resultado um valor negativo. Correto? Vou até destacar aqui, ó. Não é possível, né? Eu somar dois valores positivos e ter como resultado um valor negativo. Vamos ver em decimal o que a gente está somando aí, né? Então, olha só. Esse valor aqui vale 75. Esse valor aqui vale 92. Se eu somar 75 com 92, dá 167. Só que isso que a gente conseguiu aqui não é 167. Mesmo ele sendo aqui um número negativo, você pode achar o complemento de 2 isso aqui, que não vai dar 167. Ele colocou um valor aqui, tá? Esse valor que ele está colocando aqui não interessa para a gente no momento, tá bom? A gente só está querendo detectar o overflow. E por que aconteceu o overflow aí, pessoal? Veja bem, estamos trabalhando com números de 8 bits. E nós sabemos que um número de 8 bits com sinal comporta 256 valores. Ou seja, de 0 a 127 para valores positivos e de menos 1 a menos 128 para valores negativos. Se o maior valor positivo que ele comporta é 127, olha, o nosso resultado deu 167. Um número de 8 bits não comporta esse valor. Por isso que aconteceu o overflow. Apesar de estarmos somando dois valores perfeitamente comportáveis por números de 8 bits, né? 75 eu consigo escrever com 8 bits. 92 também consigo representar com 8 bits. Mas 167 a gente não consegue. Então é aí que acontece o overflow. Quando eu extrapolo o valor numérico comportado por aquela quantidade de bits. No nosso caso aqui, a gente está falando de 8 bits, não é isso? Vamos a mais um exemplo aqui. Agora somando dois números negativos. Esses números já estão em complemento de 2. Vamos fazer a soma? Olha, aqui também aconteceu alguma coisa de errado, né? Eu estou somando dois números negativos e estou tendo como resultado um número positivo. Então, a gente já sabe que tem alguma coisa de errado aí. Aconteceu um estouro. E por que isso aí? Porque, olha, eu estou somando menos 87, que é comportado por um número de 8 bits, com menos 53, que também é comportado por um número de 8 bits. Só que o resultado está dando menos 140. E a gente sabe que num número de 8 bits, o maior valor negativo que a gente consegue representar é menos 128.
Então, 140 não cabe em 8 bits. Por isso que aconteceu o overflow, por isso que aconteceu o estouro. De novo, né, pessoal? Esse resultado que deu aqui não tem nada a ver. Por enquanto, ele não significa nada para a gente. Como eu disse, não está nos interessando o que foi colocado aqui como resultado, tá bom? A única coisa que eu sei é que esse valor aqui, se eu converter ele para decimal, não vai dar menos 140 nunca, né? Porque, olha, para começar, ele é um número positivo, tá? Então, o valor numérico que é colocado aqui, por enquanto, não está nos interessando. Como eu disse, eu só estou querendo mostrar para vocês quando acontece o overflow e o que é esse overflow. Veja bem, pessoal, nós tivemos um overflow aqui, ó, quando dá soma de dois números positivos e também quando dá soma de dois números negativos. Quando for um número positivo somado com um negativo ou vice-versa, nunca vai acontecer esse overflow, tá? Nunca vai acontecer o transbordamento. Mas eu disse a vocês que quando isso acontece, o que se costuma fazer é detectar esse overflow e a partir daí tomar alguma ação. Eletronicamente, implementa-se circuitos que façam essa detecção. Em programas também existem diversos meios de fazer isso, tá bom? Aqui para nós, só para ficar com o que estamos vendo na tela, ou seja, nas operações em que aconteceu o estouro, temos duas opções. Uma delas é essa, olha só. Eu estou vendo que eu estou somando dois números positivos e estou tendo como resposta um número negativo. A mesma coisa aqui, eu estou somando dois números negativos e tendo como resposta um número positivo. Quando estivermos somando números de sinais diferentes, nunca acontecerá o overflow, tá bom? Não importando o bit de sinal do resultado. O bit de sinal aqui do resultado vai depender dos valores numéricos que eu estou somando aqui. Então, o resultado, se esses números aqui forem diferentes, um positivo e um negativo, aqui eu posso ter resultado positivo ou negativo, dependendo dos valores que estão aí nessa soma, né? Então, sabendo que o estouro só ocorre se tivermos somando dois números com bit de sinal igual, então, como está acontecendo aqui, né? Ó, 2 bits com sinal 0 e 2 bits aqui com sinal 1, e o bit de sinal do resultado for diferente dos bits de sinal das parcelas que eu estou somando, dá para se implementar um circuito que detecte essa condição, até com uma certa facilidade, não é mesmo? Uma outra forma é isso, olha só, por isso que eu coloquei aqui os vai 1 e os vai 0, tá vendo? Só quando acontece o overflow é que o carry in dessa soma aqui é diferente do carry out. Então, olha só, eu tenho aqui o carry in, né, que é o carry que veio da soma dos bits anteriores, que vale 1. E o carry out dessa soma aqui é 0. Então, ó, são diferentes? Um vale 0, outro vale 1. Se são diferentes, é porque teve overflow. A mesma coisa aqui, não é isso? Olha só, o carry que veio da soma anterior vale 0 e o carry dessa soma atual vale 1. São diferentes? São. Sempre que acontecer um overflow, o carry in de uma soma mais o carry out dessa soma atual vão ser valores diferentes. Aqui vale 0 e 1 e aqui vale 1 e 0. Sempre vai acontecer isso. Então fica simplesinho, né, gente? Se esses dois valores aqui forem diferentes, pronto. Existe o overflow. Só para confirmar isso aí, vamos dar uma olhada nas somas que fizemos anteriormente. Olha só, quando somamos dois números positivos, os últimos dois carries aqui são iguais, ó, os dois valem 0. Aqui, quando somamos um positivo e um negativo, olha só, os dois últimos carry aqui também são iguais, tá vendo? 1 e 1. Aqui, quando somamos um negativo com um positivo, também, ó, dois são iguais, eles estão valendo 0. E aqui, quando somamos dois negativos, também, ó, os dois últimos carries são iguais.
Então, só aqui mesmo, quando acontece o overflow, é que os últimos carries são diferentes, né? Aqui fica mais fácil ainda implementar um circuito, né? Uma porta ou exclusiva, já detecta, né? Muito bem, agora vamos ver a operação subtração de números binários usando o método de subtração por soma em complemento de 2. Também não é novidade esse assunto, não é? Estudamos isso quando falamos sobre operações aritméticas no início desse módulo de eletrônica digital. Só que agora estamos trabalhando com números com sinal, números positivos e números negativos. Bom, primeiramente, alguns conceitos matemáticos dessa operação subtração. Se eu tenho mais A menos mais B, isso é a mesma coisa de que o mais A mais menos B. Esqueça que nós vamos fazer aqui a operação subtração através da soma do complemento de 2. Aqui, mais A menos menos B é a mesma coisa que mais A mais B. Aqui, menos A menos mais B é a mesma coisa que menos A mais menos B. E, por fim, menos A menos menos B é a mesma coisa que menos A mais B. Aqui eu deixei listado a sequência, né? Como devemos proceder para fazer essa operação subtração pela soma do complemento. Bom, a primeira coisa que diz aqui é que devemos fazer a negação, ou seja, o complemento de 2 do subtraendo. Bem, numa operação de subtração, quem que é o subtraendo? É o número de baixo, né? É o valor que eu estou tirando do número de cima. E esse número de cima aqui, então, chama-se minuendo. Então, o que ele diz para a gente fazer aqui? Ó? Fazer a negação, ou seja, o complemento de 2 do subtraendo, desse valor de baixo, e somar esse número encontrado ao valor de cima, ao minuendo. E aí, como a gente está fazendo uma soma, a gente aplica as regras da soma, né? Se o resultado for positivo, já está em binário. Se o resultado for negativo, ele está em complemento de 2 e aquela coisa toda, né? Se a soma dos bits de sinal resultar no carry, esse carry é desconsiderado. E a gente vai fazer a operação soma. Só que, para isso, nós temos que fazer o complemento de 2 do subtraendo. Tudo bem? É simplesinho. Vamos a alguns exemplos. Vamos começar por aqui. Aqui a gente já sabe fazer essas coisas, né? Fazer a soma. Então, já estou indo aqui para os finalmente, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 60 positivo menos 40 positivo. Bom, 60 menos 40 a gente sabe que dá 20. Aqui a gente está fazendo a operação de subtração. Mas aqui com binário, a gente vai fazer isso aqui, vai chegar a esse resultado, só que fazendo soma. Eu escrevi aqui do lado o valor em binário 60. Estou representando 60 aqui em binário. Aqui eu estou representando em binário o valor 40. Então, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, ele diz que a gente tem que fazer o complemento de 2 do subtraendo. Então, aqui está o complemento de 2, isso aqui, ó. Já fiz direto, tá vendo? Aquela regrinha lá. Eu vou reescrevendo da direita para a esquerda até encontrar o primeiro 1, né? Então, ficou lá. 0001. A partir daí, eu inverto, né? O próximo bit lá é 0, então ele vira 1. O próximo é 1, vira 0. O próximo é 0, vira 1. E o último é 0, vira 1. Então, eu tenho aqui o complemento de 2 do subtraendo. O que ele diz para fazer? Somar o número obtido ao minuendo. Então, aqui eu simplesmente repeti, né? O minuendo. Então, aqui está 60 em binário, forma direta, porque é positivo, né? E aqui eu tenho o complemento de 2 de 40. Fazendo essa soma aqui, chegamos a esse resultado. Chegamos a um valor positivo, né? Se você converter esse valor aqui binário, como ele é positivo, ele está na forma direta, né? Então, eu já converto direto para decimal. Então, se eu converter esse valor aqui para decimal, dá 20. Pronto, chegamos ao valor que a gente sabia que tinha que chegar. Então, simplesinho, né? Mais um exemplo.
Agora eu tenho mais 60 menos 40. Então, eu escrevi aqui 60, é um valor positivo, e aqui eu tenho o menos 40, né? Olha, é o 40 em complemento de 2. Menos 40 é assim que a gente escreve, tá certo? Muito bom. O que eu tenho que fazer? Achar o complemento de 2 disso aqui. Pronto, está aqui o complemento de 2 do subtraindo. Somo com o minuendo. Aqui eu tenho o complemento de 2, de menos 40, e aqui eu tenho 60. Fazendo essa subtração aqui, estou somando dois números positivos, também resultando num número positivo. Muito bem. E se você pegar esse valor aqui, que está na forma binária direta, e converter para decimal, a gente vai encontrar o valor 100. Certinho, né? Porque mais 60 menos 40 dá 100. E 100 positivo, né? Então, está feito aí o nosso segundo exemplo. E dá certinho. Vai observando aqui, tá, já os carries aqui. Tá vendo que aqui deu igual? No anterior também deu igual. Olha lá, deu 1 e 1, os dois últimos carries, né? O carry in dessa soma deu 1. E o carry out dessa soma deu 1. Aqui, o carry in dessa soma aqui é 0. E o carry out é 0. Então, são iguais. E nós vamos ter o overflow aqui também, tá, pessoal? A gente vai chegar lá. Vamos a mais um exemplo. Menos 60 mais 40. Bom, aqui eu já escrevi. Aqui já está 60 em complemento de 2, porque ele é um número negativo, né? Então, tem que escrever ele em complemento de 2. Aqui eu tenho 40 escrito. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, o complemento de 2 do subtraindo. Está aqui. Então, isso aqui é o complemento de 2 disso aqui. Somo com o minuendo. Fazendo essa soma aqui, dá um número negativo, né? Eu estou somando dois números negativos, tem que dar um número negativo. Se você converter isso aqui, você vai encontrar o valor menos 100. Claro, né, pessoal? Estou fazendo direto aqui. Para a gente chegar nesse valor menos 100, eu tenho que achar o complemento de 2 desse resultado, vou descobrir que isso aí vai dar mais 100, como ele é um número negativo, então isso aqui vale menos 100. Sabem isso aí, né? Muito bem, mas chegamos ao resultado e a gente já sabia que tinha que chegar quando fez essa subtração no sistema decimal, né? De novo aqui, olha. Olha o carry in da soma dos bits de sinal aqui, ó, é 1. E o carry out é 1. São iguais. Tudo normal por enquanto. Mais um exemplo. Menos 60 menos 40. Bom, fazendo essa subtração aqui com números decimais é simples, né? A gente sabe que dá menos 20. Bom, então aqui eu tenho o menos 60, tá? Aqui já, como os dois são negativos, os dois já estão em complemento de 2 aqui, tá certo? Bom, a regrinha diz que a gente tem que fazer a negação, o complemento de 2 do subtraindo. Então tá aqui, ó, o complemento de 2 desse aqui, que é o subtraindo. Somo com o minuendo. Somando isso com isso, dá esse valor aqui. E esse valor aqui é menos 20. De novo, né, pessoal? Para a gente saber que isso aqui vale menos 20, a gente teria que pegar isso aqui, achar o complemento de 2, converter para binário, vamos chegar no valor mais 20. Mas como ele é um número negativo, a gente sabe que ele vale, então, menos 20. Tudo bem? Então não tem segredo, né? A gente está fazendo aí subtração, executando somas. E é assim que é feito. Só temos que seguir essas regrinhas aqui, tá bom? Vamos a um outro exemplo aqui, pessoal, onde a gente vai ter o overflow. Olha só, eu tenho essa subtração aqui, tá? Subtraindo um número positivo de um número negativo. Bom, para fazer essa subtração pela soma do complemento, a regrinha é a mesma, continua. A gente está fazendo a mesma operação, né? Acho o complemento de 2 do subtraindo e somo com o minuendo. Bom, fazendo essa continha aqui, ó, já deu alguma coisa de errado, né? Porque eu estou somando aqui, ó, dois números negativos e está me dando um número positivo.
Esse valor que está escrito aqui é um valor que não corresponde à realidade. E como a gente já disse lá na operação de soma, não nos interessa o que é esse valor aqui, né? O que eu sei é que aconteceu um overflow, né? Porque eu tenho 2 bits de sinal aqui dos números que eu estou somando iguais, e aqui eu tenho o bit de sinal do resultado diferente. E olha só, aqui aconteceu o carry in dessa soma é 0 e o carry out é 1, então eles são diferentes. Então isso aqui está me indicando que aconteceu um overflow e isso aqui está me indicando que aconteceu um overflow. E por que aconteceu um overflow aí, né, pessoal? Olha só, eu estou subtraindo 90 de menos 60. Menos 60 menos mais 90 dá menos 150. Menos 150 não cabe num número de 8 bits, né? A gente sabe que o valor negativo máximo que cabe no número de 8 bits é menos 128. E o resultado está dando menos 150. Então, aconteceu o overflow. Então é isso, pessoal. O que a gente queria mostrar para vocês eram essas operações de soma e subtração pelo sistema de complemento de 2. E claro, nesse vídeo tomamos contato com a representação de números binários com sinal. E as 3 formas mais comuns de representação, né? Em sinal magnitude, em complemento de 1 e em complemento de 2. Demos mais ênfase no complemento de 2 porque é o sistema mais utilizado por aí, tá? E era isso. Então, espero que tenha ficado claro essas informações que eu tentei passar aqui para vocês.